Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Bom versículo para começar essa quinta-feira, manhã de quinta-feira no Manhã IPP, trazer à memória aquilo que traz esperança. Tá desesperançoso nessa manhã? Fica aqui com a gente que seu coração vai se encher de esperança, porque aqui tá cheio da palavra de Deus, de conteúdo cristocêntrico. Bom dia para você que está em casa, aí já tomou seu cafezinho? Eu quero posso estar aqui? Já tomou seu cafezinho? Quero dar bom dia para você e para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. O pessoal já viu que eu estava aqui já. Deu. Bom dia para o pessoal de casa que está nos assistindo. Bom dia especial para a Patrícia, que já comentou aqui, para a Zenilda, para a Crecília, que também está aqui com a gente, falando no chat, todo mundo. É isso, vamos aproveitar esse começo de programa. O programa de hoje tá demais, você tem que acompanhar com a gente. Vamos aproveitar esse começo de programa para divulgar. Pega, manda nos grupos do WhatsApp, coloca no Instagram, coloca no Facebook. Vamos divulgar para o pessoal ter acesso a esse conteúdo e pegar o comecinho do programa bem legal, bem animado, todo dia ao vivo. Estamos ao vivo aqui, ó, agora, falando agora, indo para vocês aí agora, tudo, quem sabe faz ao vivo aqui, né, Lídia? E nossa convidada sabe muito hoje, mas antes, vamos para o nosso quadro Stories que Edificam, né? Aquilo que a gente vê no Instagram, aquilo que é bom, aquilo que merece ser compartilhado. Dá uma olhada lá na rede social, o que tem de bom. E hoje, pode colocar na tela o stories do pastor Jeremias, nosso queridíssimo Gerê, né? Pastor Jeremias, muito querido. Já falo para vocês assistirem o Você é um Missionário, do pastor Arival com o pastor Jeremias, ficou muito legal, muito bom. E o Instagram, já vai lá, segue o pastor Jeremias. Eu peguei um print de um dos muitos stories que ele faz, né? Falando que é bem melhor que tudo que alguém possa ter é ser filho de Deus. Então, o pastor Jeremias é bem melhor que tudo que alguém possa ter é ser filho de Deus. Vai lá e segue o @PRJeremiasPereira, tem as lives, muito legal, muito conteúdo que pode te edificar. Pastorzão, hein? Pastor Jeremias, uma bênção. Segue aí que vai edificar a sua vida. Olha só, e a dica de música de hoje para edificar também. E a música escolhida de hoje, que toca na Rádio Pinheiros, é a música que chama Conteúdo, do grupo Logos, um grupo muito querido dos cristãos. E ela fala assim, ó: não quero ser como nuvem sem água, levada por ventos daqui ou de lá. Eu não quero ser árvore achada sem frutos no pé. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Eu quero ter uma música suave que tire os entraves daqui ou de lá. Deus não quer que pecados se escondam em meu coração. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. É meu dever ajudar a abrir muitos olhos que estão por aqui ou por lá, com ideias tão dúbias, ainda afastados da luz. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Quero ter conteúdo. Música, conteúdo do grupo Logos, que toca na Rádio Pinheiros. Essa música é muito gostosa, gente, vale a pena. E baixa o aplicativo lá que tem música de qualidade rolando para você se encher do Espírito Santo de Deus. É isso aí. Um bom dia aqui especial para a Ilza, para o Marco Antônio, para a Joyce. Bom dia, Joyce. Obrigado por estar mais um dia aqui com a gente. Para Maria Gloriette, mandou bom dia. E para começar no nosso papo aqui no chat, com todos os irmãos que estão assistindo. Você que está assistindo ainda não comentou, nossa enquete do dia, né? Pode colocar na tela o que você sabe sobre autismo. Qual que é a sua concepção? Porque tem gente que conhece muito bem, tem gente que não sabe nada, tem gente que tem talvez uma concepção equivocada. Então fala aí, comenta no chat, pode mandar perguntas, pode participar com a gente, mandem perguntas aqui no chat, que a nossa convidada ela responde tudo. Pode mandar qualquer tipo de pergunta aí que a gente está aqui lendo e interagindo toda hora.
O Pedro já deu a enquete de hoje, você já pode deduzir qual é o tema de hoje, né? O tema de hoje, ele vale para todos nós, mesmo se você não tenha um autista na família, mas o tema é apoio à família autistas. Então, serve para você também, porque se um dia você encontrar um autista, é muito importante que você saiba lidar. E é cristão, é uma visão cristã, a gente estar preparado para lidar com o próximo. E o tema de hoje, apoio à família, a famílias que tem autismo, né? Do autista, nós convidamos a Cidinha. Cidinha é a Maria Aparecida Pereira Castro Augusto. Cidinha, como nós chamamos ela aqui carinhosamente na igreja, porque a Cidinha trabalha há mais de 20 anos com autistas e aqui na igreja também ela está há um tempo com a gente. E para você que não conhece a Cidinha, eu vou apresentar para você. Ela é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, professora de artes, especialista em surdez e mediadora em surdo-cegueira, esposa do Anselmo, mãe do André e dos gêmeos Ana Laura e Pedro Arthur. Ela faz parte do GEPANDA. O GEPANDA a gente já falou aqui também no programa com a Ana e trabalhando no acolhimento dessas famílias aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e nas reuniões. A gente sempre fala que aqui tem uma equipe preparada para receber os autistas, as pessoas especiais. A Cidinha, ela é fera nisso, você vai ver. E é responsável por desenvolver atividades para crianças autistas quando há reuniões presenciais no grupo de mães, junto com uma equipe de diversos voluntários. E ela também trabalha na educação, na tradução em Libras. Os vídeos de traduções em Libras aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Cidinha que faz, dos sermões mais assistidos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dos pastores aqui da IPP. Muito bom dia, Cidinha. Que honra ter você aqui. Prazer é todo meu. Que bênção. Há mais de 20 anos trabalhando. Faz 20 anos que eu trabalho com educação especial, entre eles o autismo, né? O autista, os TEAs, mas eu trabalho com cegos, com surdo cego. Estava conversando aqui com o Pedro, né? Que não fui eu que escolhi a profissão, foi a profissão que me escolheu, porque eu tenho uma irmã autista, né? Hoje tem 37 anos, é uma mulher, então eu tenho tanto o olhar da profissional como o olhar da família, né? E como que é ter uma autista na família, Cidinha? Então, eu vou falar para você primeiramente como profissional, né? Eu acho que é um baque, né? Lógico, inclusive do diagnóstico até quando, aliás, de quando você começa a notar, né? Que talvez tenha alguma coisa que não é comum naquela criança. Vocês notaram quando ela tinha quantos anos? Quando a minha irmã tinha 4 anos, porque ela não falava. E naquela época, 37 anos atrás, não era como hoje. Sim. Hoje, a gente tem uns profissionais muito mais gabaritados, digamos assim, Sim. que têm conhecimento. Naquela época era tudo muito novo, nem tinha esse termo, né? As pessoas chamavam de oligofrenia, porque eram diversas reações, né? E ninguém sabia exatamente o que era, né? Então, a minha mãe teve grandes problemas, né, no caso, porque é difícil de encontrar escola, difícil de... Então, assim, nos últimos 20 anos, houve uma grande mudança de pensamento, né? Mas, naquela época, minha irmã tem 37 anos, há 35 anos atrás, era uma coisa que você tinha um filho autista, ou um filho, isso serve para todo tipo de deficiência, tá, pessoal? Você tinha um filho deficiente, você fazia o quê? Você escondia aquela criança do mundo, né? Como se ela não existisse. Então, foi esse tipo de situação que a minha mãe e nós, como família, vivemos, né? Mas isso foi bom porque isso me fez caminhar profissionalmente para esse lugar, esse belíssimo trabalho. Eu falei assim, eu preciso me aprimorar. E eu tenho um pai cego, tive um pai cego que ele já faleceu. Então, eu brinquei aqui com o Pedro, que foi como eu tinha uma irmã autista e um pai cego. E depois, no meu primeiro trabalho, depois que eu me formei de artes, eu fui trabalhar num museu, na Bienal, tinha trabalhado numa escola chamada Conviver, que era uma escola de autistas, eu comecei a perceber como era esse universo, fui fazer Libras para poder trabalhar com surdos, né? E depois veio a especialização, veio a questão da surdo-cegueira, né? Que também foi um presente de Deus. Aliás, eu acredito que Deus
que prepara todas as coisas, né? E às vezes a gente não... uma coisa que eu gosto de falar para as famílias de autistas que eu conheço, que acabam de receber esse diagnóstico, né? Tudo é plano de Deus. Hoje, quando eu tinha 12 anos e a minha irmã nasceu, e quando eu tinha 16 e a minha irmã foi diagnosticada, eu não entendia. Eu não entendia as lágrimas da minha mãe, eu não entendia. Então, você é uma adolescente dentro da igreja, né? Você fica revoltado. Você fala, como assim, né? E hoje eu consigo perceber todo o processo de Deus na minha vida, na vida da minha irmã. Eu brinco com o meu esposo, né, que está ali, que se eu não tivesse toda essa vivência, eu não teria chegado aqui. E não, obviamente o GEPANDA ia acontecer de qualquer maneira, porque Deus usa quem Ele quer, né? Depende, mas Ele me usou, né? E usou todas as meninas, a Lloyd, a Eliana, a Ana. Por quê? Porque foi uma construção daquilo que Deus já faz em sua vida. Então, às vezes, você tem uma situação na sua vida de tristeza, ou de estresse, ou de descontentamento, ou de falta de esperança, né? E, de repente, aquilo, mais para o futuro, vai se tornar algo produtivo para o reino de Deus. E eu vejo que todo esse percurso veio para isso, para que eu pudesse, com o pouco desculpa, eu estou um pouco rouca, o pouco que eu sei, contribuir na obra de Deus, com um pedacinho, né, da obra de Deus. Que lindo, isso me lembrou daquela música do Estênio Marcius, O Tapeceiro, que fala que quando a gente olha do avesso, tá tudo assim bagunçado, a gente não entende, não vê motivos naquilo, mas quando vê o propósito de Deus, que Deus está fazendo ao contrário do lado avesso, vê a obra perfeita que Ele está fazendo, né? Às vezes os pais estão aí angustiados porque acabaram de receber um diagnóstico, e é muito triste, porque se você... Não aconteceu na minha casa, mas acontece. Eu tenho lido algumas pesquisas. Em 2010 saiu uma pesquisa de um grupo da USP que falava que 75% das famílias com deficiente, independentes, autista ou não, vamos abranger, se separam. Então, Tristeza. é muito sofrimento nessa família, porque vem uma novidade, uma coisa... que a família não está nessa estrutura, não consegue Tem que se replanejar, replanejar, e muitas famílias acabam se desfazendo. Algumas famílias, a mãe começa a ter o protagonismo, o pai se afasta. Raras, eu admiro muito o Charles, né? Sim. Eu admiro muito, eu trabalho com uma garota surdo-cega, que o pai chama Wilson, eu admiro demais, porque são pais que, para mim, são exemplos, que infelizmente a gente não pode dizer isso desse grande leque. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, como é que ajudar, ou com aconselhamento. Eu acho que a família, quando sabe que uma criança... recebeu de presente essa criança, né? Ela tem que procurar, sim, se unir, procurar uma terapia, procurar um aconselhamento de casais, procurar, obviamente, depois terapias para essa criança, né? Profissionais multiprofissionais que vão trabalhar com ela, né? E não são todas igrejas que têm essa estrutura que a gente tem aqui de pessoas dedicadas a trabalharem, né? Que nem a igreja presbiteriana, mas é importante procurar uma igreja que tenha, né? Ou algum lugar, algum centro, né? Deve ter centros de apoio, né, Cidinha? Mas procurar, não se entregar, né? Procurar ajuda, né? Até porque hoje a gente tem um leque, tanto como profissional, a gente tem, tanto no SUS como na rede particular, a gente tem profissionais, sabe, capacitados, multiprofissionais de fono, psicólogos, terapeutas, que são importantes. E nas igrejas, gente, é óbvio que a gente não tem tanto, Pinheiros com certeza um lugar, como eu vou dizer, pioneiro nesse processo. Nós somos pioneiros, né? Obviamente tem outras igrejas, mas a gente tem feito um trabalho intensivo com essas famílias, né?
E o aconselhamento familiar, né, que é uma coisa que também aqui é forte, graças a né, Deus. é muito importante, porque nós somos seres humanos e não adianta dizer assim, tá tudo bem, Deus está no controle. Obviamente que a gente diz isso, mas é óbvio também que essa família precisa de um cuidado especial, de um olhar especial, porque são um turbilhões de sentimentos que chegam com essa criança. Até tudo se organizar, é necessário que a gente tenha esse olhar cauteloso e acolhedor para essas famílias. Ai, que coisa linda. Eu acho muito legal como, não só nesse caso, em outros casos, algumas dificuldades, algumas situações que as pessoas têm que se adaptar e aí depois serve para ajudar outras pessoas, né? Tem gente que teve que aprender na marra, né? Como é que lida, como é que trata, mas depois você entende que chegou outro casal que precisa dessa ajuda, vai lá e ajuda, né? Alguém que passou por alguma enfermidade, perdeu alguém, depois ajuda alguém que passou pelo mesmo problema. Isso é muito... A gente só consegue enxergar quando vira realmente... E eu queria perguntar para a Cidinha, então, duas coisas. Quais são os maiores desafios, então, para tratar com os autistas, né? Para eles, quais são os maiores desafios e quais são os maiores privilégios também de todo esse trabalho? Olha, desafios são muitos, né? Claro, né? Nós temos uma sociedade que ainda não entendeu qual é esse processo, né? É muito complicado. Eu estava até comentando com você sobre um termo que se chama capacitismo, que é um termo que a gente tem usado muito hoje. O que é o capacitismo? É a discriminação da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, quando você tem uma pessoa que tem deficiência ou é autista, por exemplo, você falar assim, como a gente viu outro dia nas redes sociais, parece autista. Isso é um capacitismo. Ou então, não adianta falar com ele que ele é autista. Isso é capacitismo, mas isso não acontece só com autismo. A gente estava falando agora, um cego, tem gente que acha que tem que falar com uma pessoa cega, gritando com ela, ou então como se ela fosse infantilizando a pessoa. E pelo contrário, às vezes é mais sensível, consegue perceber muito mais do que... Então não tem sentido. Ou um surdo, né? Eu que trabalhei com surdo, ela é tão bonita, né? Nem parece surda. Nossa. Esse tipo de fala, gente, é capacitismo. E como deve acontecer, né, Cidinha? Muito. Então, existe grande discriminação. Então, os desafios hoje é uma mudança de olhar dessa sociedade. E eu não estou nem falando da igreja, eu estou falando da sociedade como um todo. Ela tem que aprender a respeitar esse indivíduo. Tomara. E que entenda que ele é capaz, né? Que não é um ser que não vai entender a palavra de Deus, que não vai entender o trabalho, que não vai trabalhar, que não vai ser útil, que não... Entendeu? Que é um coitado que tem que ser escondido. Então, isso é um grande desafio hoje para a sociedade. Agora, o prazer de trabalhar é justamente o prazer da evolução, de você perceber que uma pessoa que, às vezes, com um trabalho... Eu vou dar um exemplo, eu acredito que ela não vai ficar chateada comigo. O Lu. Do primeiro dia que eu estive com o Lu aqui na EBD, a EBD tem um trabalho maravilhoso, né? Responsável a Lloyd e a Márcia, ou no GEPANDA, ou outras pessoas que a gente atende no GEPANDA, outras famílias, porque eu fico sempre com as crianças, né? A gente monta circuitos, e esses circuitos, os voluntários que são maravilhosos, que os deuses abençoem, vão com a gente fazer os circuitos. A gente percebe mensal, né? Então, todo final de mês tem o GEPANDA, as mães ficam no templo. O ano passado, esse ano a gente não teve online. E as crianças ficam com a gente faz a evolução lá, todo o circuito sensorial, que eu chamo, né? De brincadeira, de jogos. E aí você vê a evolução de um mês para o outro. Ou você, quando trabalha dentro da escola, você vê uma evolução diariamente ou anualmente. Quer dizer, a criança não se comunicava e agora ela se comunica. Coisas simples, às vezes ela não comia sozinha, agora ela come. Então, essas são as coisas que são para nós. Ou então ela não conseguia ficar no culto, como trazendo para a igreja. Sim.
e agora ela pode ficar. Então isso é uma evolução e isso é um ganho para a criança, mas é um ganho para todos. Quando você permite que o outro faça parte da sua história, da sua experiência, né, de vida com Deus, você se torna melhor também. Então, eu gosto dessa interação. Eu acho que é importantíssima, porque somos missionários, né? Vocês têm até um trabalho maravilhoso aqui de um programa. Você é um missionário, você é um Arival. missionário. E de pregar a toda criatura, né? E às vezes a gente esquece que o surdo precisa, que o autista precisa, que todas as pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. Então, é muito gratificante perceber que está tendo uma mudança de mentalidade, coisa que eu não conseguiria conceber há 30 anos dentro de uma igreja. E hoje eu faço parte disso, sabe? Eu vejo acontecer, eu fico muito feliz. Então, é muito mais felicidade do que qualquer outra coisa. Essa alegria em servir, Cidinha, é algo que a gente percebe muito aqui na igreja também. Às vezes as pessoas falam, porque é uma igreja grande, porque é IP Pinheiros, que é grande, mas ela foi pequena um dia. E essa vontade de servir é que toma conta das pessoas, que dá um resultado de se tornar grande, né? Essa vontade de pensar, se colocar no lugar do próximo, da necessidade de falar, eu posso ajudar, eu vou ajudar. E isso é muito bonito, Cidinha. Isso contagia, sabe? Eu estava pensando hoje de manhã, os jovens estão aqui organizando a Conferência Impacto, uma vontade deles fazer, eu pensei, que bênção. Pessoas com vontade de fazer, vontade de servir, de se doar, né? Isso é muito lindo. E, por outro lado, a gente ouve o comentário, por exemplo, da Ana, que é mãe de autista e falou que quando ela chegou aqui na igreja, ela veio traumatizada de outras igrejas, com experiências que podiam ter sido traumáticas, mas não foram, porque aqui mudou. E ela acompanhou a evolução do filho depois de pessoas assim que estão dispostas a se dedicar, a servir, né? E Deus usa, e Deus vai fazendo. E essas crianças autistas estão recebendo a palavra de Deus, entendendo, evoluindo. E a alegria de uma mãe ver o testemunho, né? Você deve ter algum testemunho aí, com certeza daqui a pouco a gente conta algum. Mas antes eu queria perguntar para você quais são as mudanças na rotina, assim, de uma família ou na rotina de quem trabalha também, né, assim, para se dedicar. Na família, a gente tem que pensar que quando recebe essa criança, principalmente o autista, ele vai precisar, como eu já falei, de um leque de profissionais. Esses profissionais, obviamente, dentro do horário da pessoa, ela vai precisar de de horários, né? Então, assim, é muita dedicação. Então, tem que ter o horário do médico, do psicólogo, da terapia. Então, a rotina é muito mais pesada. Acho que é por isso até que algumas famílias meio que não conseguem essa estrutura, né? A gente entende, né? Porque E outra coisa, gente, o autista, tanto o autista como qualquer deficiente, não pode ser normalizado. O que eu quero dizer com isso? Não é todo mundo igual, sabe? Assim como nós não somos. Nós não somos, exatamente. Então a gente acaba tendo... então ele é autista, ele é assim, assim, assim. Ele tem movimento estereotipado, ele não tem linguagem, não. Cada caso é um caso. E cada história é uma história. Então, a gente tem que ter essa concepção também, consciência. Então, é óbvio que você tem também, dentro da família, uma estrutura que você vai ter que adaptar. E a estrutura daquela família é diferente da outra família. Cada família vai depender de um outro tipo de situação, né? E depende também daquilo que aquele autista sabe e aquilo que o autista não sabe. A minha irmã tem 37 anos, ela trabalha. E tem uma história engraçada que ela estava trabalhando, aí veio as férias. E antes dos 15 dias de férias, eu e o chefe dela já começamos a trabalhar como é que seria essas férias. E ela me ligava todos os dias, às 7 da manhã, nas férias dela, 6h30, na verdade, para dizer, hoje já volto? Não, ainda não. Hoje eu já volto? Ainda não. Hoje eu já volto? Ainda não. Entendeu? Então, no caso dela, a rotina dela, como ela já é adulta, ela trabalha, ela tem a casa dela, é a questão do tempo. Então, ela queria ir trabalhar todo dia, mesmo as férias. Entendeu? Porque ela não concebia que ela tinha que ficar 30 dias. Então é uma coisa que cada caso é um caso e tem que ser adaptado.
Então, não adianta a família se angustiar, porque Sim. cada caso é um caso e cada estrutura ela vai se organizando com o tempo. Não é de um dia para o outro que você vai entender. Eu costumo dizer na escola ou nos lugares que eu trabalho que o maior especialista de autista, o maior especialista de deficiente é a família. Porque a família está lá com ele 24 horas. Sabe todas as coisas dele. É a mesma coisa. Quem te conhece melhor? Quem mora na sua casa com você. Entendeu? Às vezes nem a gente se conhece, né? Quem conhece o Pedro melhor? A família dele. Então, a gente tem que também ter essa consciência que nem tudo pode ser regra básica. Regra, nem tudo, não, né? Nem tudo. A gente tem que saber que tudo se adapta e tudo tem que ser feito para o bem-estar daquele grupo e daquela família. Isso me lembra muito da entrevista com a Ana Paula, do Gepanda, que está aqui, se você colocar depois, está aí nos links, nos vídeos do YouTube, mas dela contando dos detalhes, de percepções, e são interessantes, como isso fala com a gente, né? Que não tem, né? As pessoas que não têm nenhum tipo de autismo, né? Mas e fala muito com a gente para ver a percepção de um universo maior da vida do próximo, né? A Ana Paula contando dos detalhes do filho, né, do Lu, né? Do Lu. Que como eles perceberam, como o amor foi transformando aquilo, foi lindo, assim, toca pra gente, constrange a gente em tratar o próximo com mais amor, né? É uma lição de amor, acho que é o lado bom disso tudo, né? Virar o tapete do tapeceiro lá e ver o lado bom, é esse propósito maior, esse amor maior, né? E não é porque você ama que você não chora, que você não desiste às vezes, que você não ajoelha e fala, Senhor, e agora? E aí não precisa ter nada, né? Aí é todo mundo... Aí Mas existe, então eu acho que isso que é importante. É verdade. E outra, respeitar a sua rotina e não se agredir. E outra também, se eu posso dar um Claro, recadinho rápido? por favor. Se tiver alguma mãe que esteja me assistindo, ou pai que esteja me assistindo, eu posso dar um conselho agora como filha, né, irmã de autista, que vi minha mãe fazer muitas coisas na vida dela. Não se agrida, não pegue tudo para você. Boa. Delegue funções, divida as funções com as pessoas da sua casa. Boa. Você não precisa ser a heroína fantástica, a Mulher Maravilha, né? Só existe no quadrinhos essa história, não existe na vida real. Então, a vida não é Netflix. Então, você pode ser humana e dizer assim, isso eu não posso fazer sozinha, me ajuda? Ou faz isso para mim? Se você delegar funções, você não vai ter tanta estafa e a gente não teria tanto índice de suicídio, principalmente com mães de autistas. Então, essa é o recado que eu dou. Delegue funções para sua família, não tenha vergonha. Isso não vai te fazer uma pessoa pior ou fraca, vai te fazer um ser humano, que é aquilo que você é e Deus sabe de tudo que você está fazendo de bom. Não precisa se prender, nem se angustiar. Que mensagem boa, Cidinha. Que mensagem boa, muito bom. Eu queria perguntar para a Cidinha, então, se tem muita gente também de fora que dá pitaco. O pessoal fala, né? Porque às vezes falta um pouco Deve de ter, sensibilidade, né? Falta. Porque... Um pouco, às vezes falta muito, né? Desculpa, mas é verdade. Quem nunca já viu alguém no restaurante, aí vê uma criança fazendo birra e você pensa, a criança fazendo birra, tá? Pode dar a família não sabe. E às vezes o pessoal não tem essa sensibilidade de entender também a criança que está lá, se realmente uma birra mesmo, se é uma criança que tem uma necessidade especial. Como é que é isso aí, esse dia? Eu acho muito legal essa pergunta que você fez, porque assim, é muito interessante. Como eu falei para vocês, já falei, vou voltar, a gente tem a gente tem essa coisa do capacitismo, né, também, né, da discriminação. E a gente tem também as pessoas que acham que elas são muito... Eu brinco que é a síndrome de super nani, né? Você acha que você sabe tudo sobre educação e aquela pessoa não sabe nada. O famoso tudólogo. Ele é o especialista, né? E às vezes você estudou 20, 30, 40 anos aquele negócio e você não sabe nada, você tem consciência que você não sabe nada. Mas aquela pessoa que ouviu falar no WhatsApp ou leu ele sabe mais que você. Ainda mais, como eu disse para vocês, eu sempre respeito muito a fala do pai e da mãe. Quando eu vou receber uma criança, que eu vou trabalhar com ela, ou aqui na igreja ou fora daqui, eu fiz isso com a Ana. A primeira coisa que eu fiz com ela, eu chamei a Adna,
né? E a gente fez um bate-papo gostoso com e fizemos algumas perguntas. Eu tenho até meio que um roteiro já para essas mães, né? E aí, no roteiro, eu sempre começo assim, os maiores especialistas da educação especial, de Lu, de Guilherme, de todas essas crianças que já passaram por mim aqui no GEPANDA, do Davi, são os pais. Porque o pai é o conhecedor maior, ele está lá o tempo todo. Tudo que eu disser pode ser aceito, como pode não ser aceito. Então, o que eu posso dizer para você? Que tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que dá pitaco, que dá opinião. Aí cabe à família, né? Tem pessoas que são mais tranquilas, né? E falam, obrigada, mas não vou fazer nada disso daí. Você sente até na entonação do obrigada, né? Obrigada, valeu pela sua dica. Ó, fica a dica. Mas você também pode dizer para a pessoa, não, eu sei o que eu estou fazendo, aí é com você. O que você não pode, gente, eu vou dar um novo conselho, porque dizem que se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Mas eu vou dizer para vocês, né? Você também pode não concordar comigo, porque graças a Deus a gente vive numa democracia, podemos opinar e ser contra uma opinião do outro. Verdade. Você pode... o ideal é que você não pire. Você sabe aquela coisa assim, a pessoa falou, eu vou ter que fazer assim, porque a pessoa acha que eu não estou sendo uma boa pessoa, não estou educando direito. Não. Eu acho que uma coisa é o achismo, outra coisa é ser um profissional. Isso também a gente tem que ver. Se um profissional que trabalha com seu filho há 1, 2, 3 anos te chama e tem uma conversa com você, aquilo é uma orientação profissional. É ideal que você siga. Agora, se for uma pessoa leiga, sabe? Eu acho que você tem que ter consciência que o que você está fazendo no seu melhor. E se você achar que é boa aquela opinião, ótimo. Agora, se eu fosse seguir as opiniões ao longo da minha vida, como irmã de autista, né? Porque a minha mãe faleceu, a minha irmã era muito jovem, a minha irmã nem teria trabalhado. Olha só. Porque a minha mãe era extremamente protetora. Quando eu fiz a minha tese, eu fiz exatamente sobre superproteção. Até fiz no GEPANDA uma fala sobre isso. Superproteção e abandono. Quais são as diferenças? Uau. É um excelente tema, inclusive. Já tá... Vou marcar já. E uma das coisas que eu falo lá na minha tese é justamente sobre isso. É como é que a gente tem essa incapacidade de deixar voar. E não é só a criança com deficiência, todo tipo de gente. A gente acha que a pessoa... Você estava falando disso, a gente está falando disso. Às vezes você tem uma pessoa dentro da igreja que tem uma deficiência, ou dentro da sua vida social, e que você acha que a pessoa não pode fazer nada porque ela é deficiente. Ela não pode trabalhar na igreja, ela não pode... Minha irmã trabalha na igreja dela, ela é cristã, trabalha no trabalho dela, trabalha... Quando eu comuniquei às pessoas que ela ia morar sozinha por opção dela, que ela queria morar sozinha. Olha só que lindo. Entendeu? Ai, que eu lindo. quase fui apedrejada. Porque as pessoas não falam, você está abandonando a sua mãe. Ninguém ligou para dizer, se você quiser, de repente, R$200 para ajudar na mudança. Né? Não, ninguém, mas muita gente ligou para dizer que... Para dar um palpite. Para palpite, mas a gente vive assim, né? Somos todos humanos, a gente gosta de palpitar, que Deus tenha misericórdia da nossa língua. É verdade. Ô Pedro, você ia perguntar? Eu ia perguntar. Boa, então pergunta. Eu vou fugir um pouquinho do nosso tema, por uma curiosidade, né? A Cidinha também é especialista em surdos cegos, né? Surdos cegos. Como é que é esse trabalho, Cidinha? Então, é um trabalho muito complexo. Eu até costumo dizer que eu acho mais difícil. Foi o meu maior desafio do que trabalhar com autismo, né? Com os TEAs. Que é transtorno de espectro autista. Que a gente fala autista, mas eles são os TEAs por uma questão de definição. O surdo cego, ele tem vários tipos. Tem o surdo cego que escuta um pouco, tem baixa visão. No caso da garota que eu trabalho, ela é congênita e ela é sem linguagem, ela é
pré-linguagem, que é uma pessoa surdocega congênita, que ela nasceu assim. E por que ela é pré-linguística? É porque ela não tinha linguagem nenhuma. Então, a gente tem o pré-linguístico e o pós-linguístico, entendeu? Então, quando uma criança bem pequena, que já teve acesso à comunicação, à linguagem, ela fica surdo-cega, geralmente por causa de síndrome de Usher, ela é de um jeito, ela entendeu? No caso da minha menina, ela era, que eu trabalho, é pré-linguística, então ela não tinha comunicação. Então, é um trabalho muito, muito complexo, porque você tem que levar o mundo a alguém que, imagine, está num cubo preto, onde ela não escuta nada, ela não vê nada. Então, todo o processo no caso dela. Novamente, cada caso é um caso. Sim. No caso dela, especificamente, é com Libras tátil, porque existem outras formas de comunicação. Existe comunicação áptica, que é no ombro, aqui nas costas. Tem a comunicação que é braille no dedo, tem comunicação que é ortodoma, que aqui, geralmente é quando a pessoa é pós-linguística, porque ela entende o som aqui. Então, isso depende muito de quem é esse indivíduo e como é que ele está. É um processo de construção de conhecimento concreto por meio de palavras-chave. Então, ela bebe a água e todo aquele dia ela vai saber que aquilo é água. Então, ela vai fazer o sinal de água, ela vai entender o que é água. Então, vem o conceito com a palavra-chave e com a linguagem. Então, é um trabalho de formiguinha, gente, sem nenhuma pretensão, como tem que ser a vida, né? Que sem nenhuma lindo. pretensão, com muita calma, sem estresse, para que ela possa entender e compreender o mundo e compreender todas as coisas. É isso. Nossa, achei lindo isso, sem nenhuma pretensão, como tem que ser a vida. Né? Uma beleza despretensiosa, eu amo essa frase. Sem pretensão nenhuma. Que coisa linda, Cidinha, muito bom. Cidinha, sabe o que eu queria te perguntar? Eu sei que você deve ter milhares de testemunhos, milhares, mas eu queria que você contasse pra gente, algum que tenha marcado sua vida, assim. Escolhe, força para escolher algum deles. Eu tenho assim. muitos. Eu não vou falar do Lu, porque a gente já fala do Lu muito, né? E assim, eu tenho vários mesmo, dentro da igreja, fora da igreja, com a minha irmã, né? Eu tenho várias coisas. Mas tem um garoto que veio aqui, que chama Guilherme. Foi logo quando a gente iniciou o Gepanda. O Gepanda era uma coisinha bem pequena, era eu, a Eliana, a Cleo, que vinha me ajudar voluntária, uma coisa assim, de 5 pessoas, né? Nem a Ana estava ainda, nem o Lu. Era uma coisa que eu já trabalhava com ela no EBD, na escola bíblica, né? Mas eu não tinha, ela não estava no Gepana ainda, eu chamei ela depois. E ele veio e ele não queria entrar ali, ó, e ele ficou lá, né? Ele deu um trabalho terrível no dia que ele chegou aqui. E aí eu chamei a Ana no dia e a gente ficou com ele lá, tudo, né? E depois a mãe dele veio outras vezes com a gente, né? Outros momentos ela veio com a gente, veio de sábado, porque eu atendia sábado aqui na salinha lá da infância. E ele não queria entrar na sala de jeito nenhum. E eu coloquei uma mesa lá fora no estacionamento. Foi a coisa mais maluca que eu já fiz na minha vida. E eu fiquei com ele lá para poder ensinar ele a sentar, porque ele não sentava, ele ficava andando pela igreja e gritando. E foi aquilo. E aí, nesse dia, ela chegou e ela começou com os olhos cheios de lágrimas. Eu falei, o que foi? Eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? E ela falou, não, é que ele está sentado, ele está interagindo. E ele tinha sentado, assim. Para qualquer mãe, pode parecer muito simplório, né? A mãe ficou emocionada porque o filho sentou numa cadeira com a mesa. Estou arrepiada. Não, mas para ela foi um momento especial. Que porque coisa e desde então, vocês podem até conversar com ela, o nome dela é Neide, né? É muito legal, porque toda vez que ele vem hoje, agora ele fica com a Cleo, né? E ele interage, hoje ele senta, hoje ele brinca, ele já escolheu a Cleo como pessoa que fica com ele nos dias do Gepanda, ele já escolheu a Cleo, ele já tem um cantinho dele. E então, para mim, foi uma emoção muito grande ver esse percurso, porque eu sou falha também, eu sou muito falha, inclusive. Todos nós, né? Ainda bem que a gente não veio falar dos meus defeitos. E aí você vê que Deus faz a obra e eu não acreditava
Eu estava na dúvida que a gente ia conseguir fazer aquilo e o Gepanda conseguiu fazer isso. Então, eu fiquei muito feliz. Lembrei do missionário que a gente entrevistou aqui, que ele fala que nós somos espectadores da obra de Deus, né? Somos, nós. É a graça de Deus que faz essas coisas, que a gente para e olha, uou, eu falho, que nem se falou, eu não conseguiria fazer isso. Eu falo da gente aqui, né, Pedro, também, os assuntos, os temas falam muito com a gente primeiro, porque fala, como é que eu consigo alguma coisa? É a graça de Deus, é Deus. Só pode. Tudo que temos de bom vem dele, né? Mas é lindo quando a gente se dispõe e tem vontade de servir, de fazer, de ser espectador dessa graça, né, Cidinha? Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Eu que nem eu falo, que a gente não estraga o que Deus tem feito, né? Já é uma grande coisa, né? Já é uma grande coisa. Né? Fala, Pedro, como estão os comentários aqui? Os comentários aqui, tem muitos comentários, muito legal a participação aqui, ó. No começo a gente soltou a enquete do dia, né? Falando o que você sabe sobre autismo. Aí a Ana Paula, querida, já citada aqui muitas vezes, né? Falou, eu acho que eu sei tudo sobre autismo, mas aprendo cada dia mais. A Maria Gorete falou, tema de muita importância. A Ana também colocou, Cidinha, é uma bênção em nossas vidas, né? A Isabel colocou, que lindo. A Zenilda, super interessante o tema. Os pais sofrem muito, o preconceito é grande, as famílias ficam isoladas. Trabalho lindo. A Nídia colocou, sim, plano de Deus. O Fábio Ferraz colocou, conheço muito o trabalho da Cidinha, é maravilhoso, o melhor do Brasil com surdos e mudos, e principalmente com as crianças que têm as duas dificilmente. A Joyce colocou, trabalho lindo aqui. Aí a Cidinha estava comentando sobre a evolução do Lu. Aí a Ana colocou aqui, ó, o Lu conseguiu até participar da cantata do ano passado. A Bernadette também colocou um testemunho bem legal aqui, ó. Eu e meu marido adotamos meu irmão, que é deficiente mental, há 16 anos. Com terapia, remédios e amor, ele se desenvolveu muito e está hoje inserido socialmente. É uma bênção para nós, né? A Loide também, ó, Cidinha, é uma bênção. É uma bênção. Só misericórdia. Eu sei, muitos eu falo comentários mesmo. aqui. Muita gente participando. Que a lindo, Patrícia e Ex falou, cada vez que vocês apresentam os trabalhos, eu fico cada dia mais encantada. É muito bom. Mas eu não sei nem qual que eu leio aqui, porque tem muita coisa aqui. Ai, que bênção. Aí é bom demais, né? Todo mundo gostando demais do assunto. Eu queria pedir, então, ao Fábio Ferraz colocou, ó, minha amiga, irmã e comadre Cidinha, você é maravilhosa, eu conheço muito bem seu trabalho. Obrigada. Gostoso, Irmão, né? irmão é assim. Gostei, mas é verdade, Cidinha. Eu faço minhas as palavras ali, é verdade. A gente acompanha o seu Fábio, trabalho querido. e é muito bom mesmo. Você é referência pra gente, assim, de servir e, enfim, é recíproco, é verdadeira. Queria então ver nos comentários muita gente participando. Pedir para a Cidinha deixar uma mensagem, né, para todo mundo que está assistindo. Por favor. Um fechamento aí para todo mundo que está nos assistindo e quer saber um pouco mais sobre o Gepanda, quer te conhecer mais, né? A gente já quer marcar outros temas aqui. Já anotei mais aqui. uma mensagem para quem está nos assistindo. Primeiramente, eu quero fazer uma coisa bem rápida que eu ia falar e acabei que não falei, assim, da questão, eu falei do capacitismo, mas falou assim, não aceite nenhum tipo de discriminação. A gente tem que, primeiro, dialogar com essas pessoas que não conhecem, né? Porque às vezes não é maldade, é falta de conhecimento. Então, que você possa falar com essas pessoas. E também, existe também, na última quando não há mais conversa, existe também a delegacia da pessoa com deficiência, que ajuda esses deficientes. Então, saiba dos seus direitos. E agora, falando espiritualmente, que Deus possa abençoar cada um, como disse no começo da nossa entrevista, né, da esperança, que Deus nos protege, Deus nos ama, Deus nos acolhe, né, e que não seria diferente com uma família que tem uma pessoa com deficiência. Venha, se você precisar do nosso carinho, do nosso apoio, nós aqui do Gepanda, nós aqui da Igreja de Pinheiros, Presbiteriana de Pinheiros, estamos aqui de braços abertos, de coração aberto para vocês. O que a gente puder ajudar, a gente tem uma equipe grande de voluntários maravilhosos, que assim, tem 35 voluntários que vêm aqui me ajudar no sábado, são pessoas maravilhosas, e que Deus possa estar sempre com você. E não se acanhe, não tenha vergonha, não sofra sozinho. Venha que a gente tem os braços abertos para vocês, e Jesus tem o colo dele para te acolher. Não sofra, Jesus é a solução para todos os seus problemas, com certeza.
Ai, que lindo. E a Lloyd, rapidinho, a Lloyd falou, fala da próxima live. Ah, é! Boa. A próxima live é sobre perguntas. Você vai ter perguntas, exatamente essas perguntas. O que é autismo? São 4 temas. Um relacionado... A Lloyd vai falar sobre a questão da igreja, dessa parte que Muito ela importante. é a nossa coordenadora, né? A Ana vai falar como mãe, né? A Eliana vai vir trazer uma mensagem maravilhosa que ela sempre traz, e eu vou falar sobre essas questões mesmo. Capacitismo, sobre a questão do direito, a questão educacional, perguntas. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês façam o seguinte, vocês façam perguntas. No último sábado a gente tem uma live e vai ser maravilhoso. Eu tô acreditando. E Instagram, por onde a pessoa pode pegar as informações? Instagram? No Gpanda. No site também, Gpanda, né? É só procurar, a gente tem aí. É que eu sou muito... A Ana que cuida disso, eu sou muito... Imagina, mas é fácil de achar. Coloca Gpanda, e a Gpanda com M, né? Isso, com M de mães. De mães, isso, boa. É só procurar. GPA-MDA. Isso, GPA-MDA, muito bom. Grupo é isso aí. Presbiteriano de Apoio. Foi a mãe A da mãe autista. de autista. Mas a gente apoia todas as deficiências. Todo mundo. Quem chegar, mãe, pai, irmão, é só para ficar um nome bonitinho. Ai, que linda. Fala sério, gente, não é muito fofo esse dia? Obrigada, Eu meu que amor. agradeço. Desculpa Uma honra qualquer ter coisa. você. Que isso, menina? Para com isso. A gente amou. E eu sei que as pessoas que estão assistindo e vão assistir amaram também. E que seja primeiro. A gente vai falar daquele próximo assunto que você falou, superproteção e abandono. É muito legal. Vamos falar sobre isso, então já está combinado aqui. Tá bom. E muito bom, né, Pedro? Obrigada, Cidinha. Obrigada, pra Pedro. gente. Obrigada. Muito obrigada por terem me A convidado. gente Eu não que merecia, agradece. mas eu agradeço. A gente não merece, a gente que agradece. E o medo de falar alguma bobagem. Imagina, falou tão bem, né? Que coisa linda. Olha só, e agora a gente vai ver então o Boa Ideia que a Cláudia trouxe pra gente e tem muito a ver. Tem uma boa ideia pra você. Vê aí, fala aí, Cláudia, o que você trouxe pra gente? Oi, gente, bom dia. Eu tenho uma perguntinha pra você hoje. Você tem memória visual? Então fica aí que nós temos uma boa ideia pra você. Você quer deixar a sua leitura bíblica mais fixa na sua mente? Então, nossa ideia de hoje é muito boa. Que tal fazer um desenho que resuma a história que você leu no dia? Isso pode te ajudar a lembrar com mais facilidade da história por um apelo visual. Imagina daqui a um tempo, quando você ter um caderno só com esses desenhos, todinho inspirado nas escrituras. Muito legal, não é mesmo? Me conta aqui depois como foi a sua experiência e se você gostou. Ah, não esquece também de deixar aqui nos comentários sobre o que você gostaria de saber para a gente te trazer uma boa ideia. Tchau, pessoal! Boa ideia, Cláudia, memória visual, muito bom, né? Tudo a ver com o nosso tema. E agora a gente vai para as notícias. Olha só, São Paulo Fashion Week institui cota obrigatória de 50% nos desfiles, é isso mesmo. O São Paulo Fashion Week, principal semana de moda do país, vai ter cota obrigatória para modelos negros, afrodescendentes ou indígenas em todos os desfiles. A decisão foi anunciada às marcas participantes através de um comunicado que já passou a valer do São Paulo Fashion Week, que aconteceu agora, que comemora os 25 anos de eventos que aconteceu na semana retrasada. É obrigatório que a grife mantenha o mínimo de 50% de modelos entre negros, afrodescendentes ou indígenas do total dos modelos. Muito bom, né? Participantes em seu desfile, diz um comunicado obtido pelo site G1. Serão considerados modelos afrodescendentes aqueles com ascendente por consanguinidade até o 2º grau. Os nomes destes modelos devem ser destacados na lista de casting. Antes, o evento fazia uma recomendação que parte dos modelos selecionados fossem negros, afrodescendentes ou indígenas, mas não era obrigatório como agora. O documento diz ainda que quem descumprir a regra estará de fora da line-up da próxima temporada. O São Paulo Fashion Week desse ano foi virtual e aconteceu entre os dias 4 e 8 de novembro.
E a edição número 49, prevista para o final de abril, né, desse ano, foi cancelada por conta da pandemia. E, além dos desfiles, peças e filmes foram exibidos, né, no YouTube e houveram intervenções com projeções espalhadas pela cidade toda, né, desse ano, que foi online aí, enfim. Essa notícia do g1.globo.com. Quer comentar alguma coisa? Especialista, né? Que isso? Então, autoridade no assunto falando Que aqui. isso? E falando em moda, Ah, temos o Bazar da SAF, né? Toda quarta-feira aí, você que Boa. quiser, procura lá as redes da SAF aqui da igreja e fica por dentro. Bazar da SAF aí. Um pouquinho acima da Fashion Week, né? Mas dá para montar um estilo legal. Bom gosto, você monta um estilo super verdade. legal. Quem tem bom gosto, gente, tem bom gosto não se compra. Não se compra, exatamente. Não precisa ser marca, não, se tiver bom gosto, né? Enfim, olha só, gente. A Gol e a Ambev, eles terão que cumprir ofertas de passagem anunciadas por R$ 3,90. É isso mesmo, a companhia aérea Gol e a Ambev foram processadas por um consumidor de Maringá, do Paraná, que não conseguiu participar da promoção anunciada Gol a preço de Brahma. Olha que interessante. O anúncio ofertou passagens aéreas para o exterior pelo preço de R$ 3,90 e a validade da oferta se limitava à duração de uma partida da seleção brasileira de futebol contra a Venezuela, disputada no dia 18 de junho de 2019 durante a Copa América. E segundo informações do processo no período promocional, o cliente tentou comprar 4 passagens para Montevidéu, mas diversas vezes não conseguiu concluir a transação, pois o site da companhia saía fora do ar constantemente. E nesse feito, o autor da ação pediu que as empresas fossem condenadas a pagar 8 mil de indenização por danos morais, mas que ele alegou ocorrência de falha na prestação de serviço, propaganda enganosa e frustração nas expectativas. Ele não ganhou todas essas causas do processo, mas, além da compensação financeira, o consumidor pediu que a justiça obrigasse, né, os anunciantes a vender pelo preço divulgado as 4 passagens que ele tentou comprar, né? E, ao julgar o caso, o quarto juizado especial civil de Maringá condenou a Gol e a Ambev a pagar R$ 1.000 ao cliente como compensação pelos danos morais e a disponibilizar os bilhetes aéreos de acordo com a forma de pagamento que eles tinham combinado. E o que aconteceu? Ele conseguiu todas as passagens, as 4 passagens que ele tinha comprado, pelo valor de R$ 3,90 cada um. Muito bom, né? A fonte de notícias dessas notícias é o site migalhas.uol.com.br. Bom demais, ó. O ônibus para ir para o aeroporto saiu mais caro que o avião. Presta atenção nisso. Né? 4 passagens. Tá mais barato que o busão aí, ó. E às vezes a gente pensa em não ir atrás, não buscar, mas eles até falaram que eles tinham disponibilizado 167 passagens, né? E que tinha concluído, mas por ser incentivar, criar expectativas Propaganda no consumidor, enganosa, né? Propaganda enganosa, ele conseguiu reverter isso aí. Queria ter visto essa propaganda. Eu também pensei a mesma coisa, né? Verdade. Então, é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Mas, sabe a segunda coisa que vem na minha cabeça? O que será que o pessoal está procurando? Tá procurando no Google? O que hoje, será que está procurando no Google para saber os assuntos mais buscados, as palavras que estão sendo repetidas? Nosso queridíssimo dá um Google e a melhor vinheta já produzida. Já, ó, o pessoal já tá falando aqui, ó. Eu acho que o mais procurado foi do YouTube. É verdade. Será? Sabe que ontem, quando eu vi que o YouTube tinha caído, eu pensei, vai estar no Dá um Google amanhã. E Tá, não dá o Google. tá no Dá um Google hoje tá no nosso queridíssimo Dá um Google. Todo mundo foi pra internet, eu fui um desses que foi lá e procurou. YouTube fora do ar, YouTube tá fora do ar. Eu entrei no Twitter também para ver se o pessoal tava comentando. E sim, tá entre os mais pesquisados, YouTube fora do ar. Essa frase, YouTube fora do ar. Por quê? Ontem à noite, não sei se vocês repararam, se você acompanha o IPTV direto, você vai ter reparado que você não conseguiu acompanhar o IPTV. Eu estava acompanhando aqui na IPTV e caiu, eu vi o pessoal comentando. Aí eu fui tentar abrir, não abri, eu falei, ixi, deu ruim. E aí o que aconteceu?
Não foi nada que te caiu. Não foi aqui, né? Não foi na PPTV. Não foi nada espiritual também com o seu aparelho. Foi o mundo inteiro que deu esse erro aí, erro 503, enfim, um erro no mundo inteiro do YouTube. E aí todo mundo foi pra internet procurar o que isso aí aconteceu, quando é que volta, como é que foi. Depois de uma meia hora, uma horinha voltou, pelo menos pra mim, né? Mas muita gente procurando na internet ontem à noite para ver o YouTube. Aí já começou o meme, eu dei muita risada com o pessoal. Como é que eu faço para jantar sem assistir o YouTube agora? Tô tendo que ficar, não tô assistindo nada, tal. Então, você continue assistindo aqui PPTV, que, se Deus quiser, agora não vai cair mais no YouTube, né? Foi a primeira vez que eu vejo que teve essa queda. Primeira vez que eu também vi, é verdade. Vamos, tomara que não tenha sido nada demais, né? Que ninguém tenha puxado um cabo lá e seja demitido. É verdade. Além disso, quem está entre os mais pesquisados aqui, ó, que eu acho legal da gente falar, é o e-título, o aplicativo do título de eleitor. O e-tracinho, o título, todo mundo foi atrás, por quê? Você consegue justificar a sua ausência do voto pelo aplicativo. Que ótimo. Isso é muito bom. Até 60 dias depois da eleição e também, né, usar no dia da votação, né, vamos ter eleições aqui municipais, vereador e prefeito. Então você pode... Você que está fora da sua cidade, né? A Lídia que não está em Teutônia. Eu já transferi pra cá. Então pronto, a Lídia já está... paulistana. Já está... Você que não está na sua cidade, ou vai para sua cidade votar, mas não sei se é muito prático isso, né? Ou então, mais prático ainda, baixa o aplicativo do e-título lá e justifica o seu voto. É isso, Lídia. É isso? É isso. Que bom. Google, pesquisaram só YouTube ontem, né? Eu peguei só a nata, só o que estava ali em cima só. Tem muita coisa, mas a nata é isso aqui, YouTube e o e-título. Coisa para a sua vida prática. É verdade, é verdade. Olha só, vamos ver quem está de aniversário hoje? Feliz aniversário, parabéns para o Antônio Camano, para a Cleonice Salustriano, o Eliseu de Almeida, a Fenícia Batista, a Jeane Porro, Jeremias Ferreira, Carla Leitão, Rodrigo Felício, Sinésio Musel, Suzana Ingrid de Souza, Yuri Viana e também nosso queridíssimo pastor Tiago Henrique está de aniversário hoje. Pastor, depois vem aqui que eu sei que o senhor está aqui pela igreja, vamos comemorar, vamos dar um abraço aí com todas as medidas necessárias, tomadas, né? Passar álcool na mão, mas vamos comemorar esse dia especial do seu aniversário, de todas essas pessoas que eu falei aqui também que estão aqui, que são membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E você também que está em casa, que está de aniversário hoje, que Deus abençoe muito esse dia, esse ano que está começando e que seja muito feliz para a glória de Deus. É isso mesmo. Então, Pastor Tiago é top demais. Então, Pastor Tiago, todo mundo gosta pastor. de nós. Sou um grande admirador. Eu também. Pastor trabalha no aconselhamento, pastor Tiago Henrique, você vê ele várias vezes aqui, participa de programas, participou do MENAP, de vários. E ele trabalha no aconselhamento bíblico aqui e tem feito diferença na vida de muitas pessoas. Aconselhamento bíblico é realmente importante, muda, mas quando a gente tem referência de uma pessoa que vive aquilo que prega, é diferente, né, pastor Tiago? O senhor é uma dessas pessoas para nós. Feliz aniversário, estamos muito felizes de ter você aqui com a gente, é verdade. Com moral, pastor. E a gente vai ficando por aqui. Volta amanhã, se Deus quiser, falando sobre a importância da igreja com o Reverendo Fulvio. Então, assim, bom demais. Você tem que estar ligadinho aqui com a gente amanhã às 10 da manhã. A gente espera por você. Obrigado pela sua companhia maravilhosa e até amanhã.